Jeremias capítulo 18, versículo de número 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outra vez o vaso de acordo com sua vontade. Esse versículo faz parte do ensinamento que Deus deu para Jeremias, mostrando o seu ser e como ele trata da nossa vida. E eu gostaria de te contar uma história baseada nesse trecho, que nos demonstra que existem pessoas que têm sonhos, e esses sonhos estão se realizando de acordo com a vontade de Deus. Escute, em um certo lugar existia um barrinho, um monte de barro. Ele queria ser vaso, esse era o seu sonho. Ele morava no chão, próximo à casa do oleiro. E todo dia ele via o oleiro sair, escolher algum barro e prosseguir para sua casa para impor as mãos sobre aquele barro e o transformar em vaso. Só que ele nunca era escolhido e isso o incomodava. Ele achou que nunca seria e isso fazia ele desanimar. Esse barrinho não entendia que era necessário para cada vaso um barro determinado. O oleiro entendia, o barrinho não. Certo dia ele foi escolhido e o barrinho se alegrou, nossa, fui escolhido, até chorou e disse, meu sonho vai se realizar. O que o barrinho não sabia era que ele tinha que passar por 7 etapas, das quais ele só venceu uma, ele foi escolhido. Isso era só o início. Repare que são 7 etapas. Na segunda etapa, ele vai ser limpo. Depois de escolhido na primeira, ele vai ser limpo na segunda. O oleiro começa a tirar todo o lixo, galhos, pedaços de pedra, tudo aquilo que impede o oleiro de trabalhar. Na terceira etapa, o tratamento continua. O oleiro começa a amolecer o barro. O que era duro e seco vai se transformar em mole e moldável. Na quarta etapa, o oleiro dá tempo para o barro. Só o oleiro sabe o tempo certo de, depois do tratamento, o colocar sobre as rodas. Na quinta etapa, aí sim ele vai para as rodas e o oleiro começa a limpar as mãos, a formar o vaso, a deixar no formato que o oleiro quer. Na sexta etapa, ele, depois de formado, ele passa a ficar na sombra, a descansar, para secar. Repare que ele está na sombra. Na sétima etapa, aí sim, a prova de fogo. O vaso é levado para o forno para ver se conseguirá se tornar vaso. Aí é a pior etapa, porque ele só vai se tornar vaso se não quebrar. E para se tornar vaso e não quebrar, ele tem que passar por um processo. Ele tem que vencer as 7 etapas. Aí no final, sim, vaso ele é. Repare que essa pequena história que eu te contei nos faz entender que Deus, para cada um, tem um tempo específico, um chamado específico, e cada um se torna um vaso específico. E não tem como antecipar esse processo, não tem como antecipar o tempo de Deus. Quando nós tentamos antecipar, fazemos igual a Abraão, que se antecipou e acabou conseguindo o filho, mas não era o da promessa. Não se antecipe, passe pelo processo. Esse processo às vezes é dolorido. O barrinho foi escolhido, limpo, tratado e no final ainda foi para o forno para ver se realmente aguentaria a temperatura alta. Uma prova. Só que ele, o oleiro eterno, ele não desiste de nós. Então, barrinho, se você, que é feito de pó, está passando por um processo, está passando por um momento difícil, está passando pelo tempo de Deus, se acalme, aguente o processo, tá bom? Ele nos escolhe na primeira etapa. Na segunda etapa, Deus começa a tirar todo o lixo, tudo aquilo que nos liga à vida anterior, à vida de pecado, à vida mundana. Deus começa a nos tratar. Na terceira etapa, Ele começa a amolecer o nosso coração. Ele começa a tirar a dureza de dentro de nós. Na quarta etapa, Ele nos dá tempo para entender tudo que está acontecendo.
Na quinta etapa, ele começa a nos moldar, ele começa a nos formar um vaso, um servo, de acordo com sua vontade. Na sexta etapa, ele nos coloca para secar, mas a sua sombra sempre vai estar sobre nós. Na sétima etapa, aí sim, vem um forno. Mas, se por um acaso vocês, ou eu, ou nós quebrarmos, não nos preocupemos, porque Deus, ele sempre vai começar outra vez. Ele vai nos escolher outra vez. Ele vai nos limpar outra vez, vai nos tratar outra vez. Ele vai nos dar tempo outra vez. Ele vai colocar as mãos sobre nós outra vez. Ele vai nos moldar outra vez. Ele vai nos colocar para secar na sua sombra outra vez. E que venha o fogo outra vez. Você está pronto para passar pelo fogo, pelo vale, por qualquer prova que venha, pelo deserto. Só por estar nas mãos do Senhor, você está pronto. Então respeite o processo. Siga as instruções que o nosso mestre nos deu neste ensinamento. Deixe ele te tratar. Você já foi escolhido. Deixe ele te tratar. Deixe ele cuidar de você. Deixe ele impor as mãos. Deixe ele te formar. Deixe ele fazer tudo aquilo que ele tem vontade de fazer na sua vida. E só não faz porque você impede. Nós somos o grande impedimento de Deus para realizar a sua vontade em nossa vida. Então comece a se deleitar na vontade do Senhor. Comece a se mostrar, servo de verdade. Você está em boas mãos, não tenha medo. Comece a pensar nesse momento. Tudo que Deus já fez em sua vida, você está no processo, barrinho. Você está passando por o processo que o barrinho da história passou. Mas aí você pode me perguntar, o barrinho, ele se tornou vaso? O barrinho, ele está no forno, passando por provas, passando por desertos. Mas não se preocupe não, tá bom? Deus, o oleiro eterno, ele estará sempre lá para, se preciso for, algum dia, começar tudo de novo e deixar o vaso pronto para receber todas as bênçãos que o Senhor tem para dar. Então, barrinho, fique tranquilo, siga o processo e se quebrar, não se preocupe, porque Deus sempre está pronto para recomeçar.